Está começando. Um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? Olá, ouvintes da Web Rádio Divulgar.net. Muito boa tarde. Está começando mais um programa que é o Espiritismo. Eu, André dos Anjos e Isabela Martins, estaremos com você a partir de agora. Sempre com muita alegria, trazendo música, um momento de reflexão e, lógico, a nossa roda de conversa, que é o momento mais esperado, onde a gente trabalha diversos temas à luz da doutrina espírita. Continuando a campanha Doutrina Espírita, vamos começar, onde a gente trabalha esses temas sempre à luz das bases da doutrina espírita. Tá? Hoje, vamos trabalhar o tema sono e sonhos, que surgiu a partir do questionamento de um ouvinte. Como assim, Andréa? Pois é, daqui a pouco eu vou explicar como, porque agora é hora do momento de reflexão. Ouça agora, momento de reflexão. Do livro Agenda Cristã, ditada pelo Espírito André Luiz a Francisco Cândido Xavier, edição da Federação Espírita Brasileira. Realmente, a tempestade espanta. Entretanto, acentuar-nos-á a resistência se soubermos recebê-la. A dor dilacera, mas aperfeiçoar-nos-á o coração se buscarmos aproveitá-la. A incompreensão dói, contudo, oferece-nos excelente oportunidade de compreender. A luta perturba, todavia, será portadora de incalculáveis benefícios se lhe aceitarmos o concurso. O desespero destrói. Diante dele, porém, encontramos ensejo de cultivar a serenidade. O ódio enegrece, no entanto, descortina bendito horizonte a revelação do amor. A aflição esmaga. Abre-nos, todavia, as portas da ação consoladora. O choque assombra. Nele, contudo, encontraremos abençoada renovação. A prova tortura. Sem ela, entretanto, é impossível a aprendizagem. O obstáculo aborrece. Temos nele, porém, legítimo produtor de elevação e capacidade. Estamos de volta com o programa que é o Espiritismo, após um momento de reflexão. Eu, André dos Anjos. Isabela, minha amiga, muito boa tarde. Boa tarde, Andréia. Boa tarde, queridos ouvintes. É um prazer estar mais um programa aqui, né, para falar hoje sobre sono e sonhos. Pois é, agora eu vou explicar como surgiu esse tema. A gente tem um projeto de todo o último sábado de cada mês, a gente responder os questionamentos de vocês. E num programa desses, a ouvinte questionou sobre sonhos e a gente viu a oportunidade de fazer um programa sobre o tema que permeia muito o imaginário de todos, essa questão de interpretações e tal. Então, vamos falar à luz da doutrina espírita com relação ao tema. E você pode participar, nos ajude a manter esse projeto, a gente estreitar os laços da gente com vocês. Mande o seu recadinho através aqui mesmo, na web rádio, e tem um espaço de recadinho. Ou então, clica acima aqui no cabeçalho, nos ícones das redes sociais que o Grupo Divulgar da Doutrina Espírita faz parte. Aí você pode ir através de lá também nos mandar o seu recadinho, nos mandar a sua pergunta, sugestão de tema, seguir a gente, porque é por lá que colocamos toda a nossa programação, e a gente informa vocês das novidades que a gente está aprontando na nossa programação. Enfim, interaja conosco. Para a Tati, a gente gosta mesmo de conversar, então manda a vinheta da roda de conversa. A partir desse momento, você acompanha a nossa roda de conversa. O Espiritismo em Debate. Pois é, meus ouvintes. Como a gente anunciou, na roda de conversa a gente vai trabalhar o tema Sonho e Sonhos, que está contido no Livro dos Espíritos, capítulo 8º, Emancipação da Alma. Então, toda essa nossa fala vai estar baseada nesse capítulo do Livro dos Espíritos, que é a primeira obra de Kardec. A gente vai falar alguma coisa das outras obras básicas, mas aí a gente fala para vocês poderem anotar e se quiser estudar, quiser ler todo o conteúdo, você ter um norte para isso. Bela, minha amiga, preparada para a gente bater aquele papo? Preparadíssima.
Assim que eu gosto. Bora debater. Vamos. Sabe o que me ocorreu agora, amiga? Antes da gente entrar no assunto, a gente fala o significado de alguns termos que a gente vai utilizar. Ótimo. Para aqueles nossos ouvintes que não têm muita familiaridade, perceber a diferença que talvez a gente, no hábito, acabe esquecendo de explicar. Verdade. Eu falo e você responde, certo? Tá. Se eu souber, gente. É agora que a gente vai saber se vamos ver se essa monitora é boa aluna. Exato. Belo, que é alma? Alma, eu vou mais profundo, André, do que superficial. Porque se a gente for falar superficialmente, a alma é o espírito encarnado. Não sei se era só essa a resposta que tu queria, mas é porque agora eu me lembrei que quando eu comecei a estudar a doutrina espírita, alma era sempre algo que trazia contradições, porque dentro das próprias obras básicas, você tem a utilização da própria palavra alma dizendo coisas diferentes. Então, em resumo, o que a doutrina traz muito para a gente é assim, olha, num contexto geral, a alma representa isso. Tem até, inclusive, uma parte nas obras básicas que fala que é o espírito encarnado. Porém, em alguns momentos, o próprio Kardec se utiliza dessa palavra se referindo a um espírito desencarnado. Então, na verdade, tudo depende muito do contexto. Mas eu e a Andréia, então, vamos buscar utilizar aqui a palavra alma sempre que a gente estiver se referindo a um espírito encarnado. Falei certo, Andréia? Sim. Basicamente era sobre o espírito encarnado, porque como a gente vai falar de emancipação da alma, que é o espírito encarnado, ir para o mundo espiritual, ter com os espíritos desencarnados, a gente no hábito pode estar falando da alma, espíritos encarnados, as pessoas não vão entender. Então, sim, basicamente é isso, mas Isabela foi muito feliz. Um ponto. Ei, meus professores do Zé já estão contentes agora. Eu vou botar logo os dois, porque um não tem como explicar sem o outro, tá? O que é espírito errante e erraticidade. Certo. Espírito errante é assim, quando nós desencarnamos, pessoal, a gente fica um tempo num estado esperando por uma próxima reencarnação. Esse é o estado de erraticidade. Então, o espírito errante é todo aquele espírito que ainda tem a necessidade de reencarnar para evoluir. Mas, Isabela, então existiria algum momento em que nós não vamos mais ser espíritos errantes? Sim. Qual momento? No momento em que nós chegarmos a espíritos puros, porque significa que nós, quando chegarmos nesse estágio, nós só reencarnaremos em missão. Como Jesus veio, por exemplo. Então, ele não era mais um espírito errante, mas ele reencarnou porque tinha uma missão de nos ensinar algo. Mas, fora isso, todos os momentos em que nós desencarnarmos, né, morrermos, e ainda tivermos a necessidade de reencarnar de novo, porque não aprendemos tudo o que precisávamos para chegar a espíritos puros, nós estaremos como espíritos errantes, esperando o momento da reencarnação. Ganhei ponto, gente? Tô na média. Muito bem. Aí vocês, ouvintes, podem estar se perguntando, então, porque tudo é a mesma coisa, gente, é só por uma questão didática para a gente entender. Então, alma somos todos nós que estamos aqui vivenciando essa experiência na carne, e o espírito errante é aquele que já está na erraticidade entre esse intervalo de encarnações. E aí você pode estar se perguntando como é que ele então se diferencia. Aí eu te explico. A alma, o espírito encarnado, tem um laço fluídico, que muitos a literatura também usa como cordão de prata, que liga o espírito, a alma, ao corpo. E aquele que é errante não tem. Então, assim que ele se reconhece e se percebe que um é errante e outro não, certo? Perfeito, André, essa explicação, perfeita. Agora sim a gente vai entrar no tema, porque eu achei necessário a gente dar essa rápida explicação, né, Bela? Talvez a gente falando aqui a gente nem perceba. É verdade, eu concordo. É necessário, sim. Foi necessário. Seguindo a lei do trabalho, a gente sabe aqui amplamente que nós necessitamos repousar. A gente trabalha o dia todinho, o corpo necessita do repouso. Isso é sabido. Agora eu te pergunto, Isabela, a alma necessita desse repouso também? Não. É uma coisa incrível pensar sobre isso, inclusive, André. Eu sempre me espantei. Mas a alma, nós espíritos, não precisamos descansar.
porque o espírito trabalha de forma permanente, ele não tem essa necessidade do descanso e do repouso como o corpo físico. Até porque a constituição é completamente diferente, né? A gente não tem todo esse fardo e não se sente aprisionado como quando nós estamos aqui, ó, como eu e André estamos agora, né, encarnados. A gente precisa do repouso, daquele sono reparador, mas quando a gente dorme, o espírito não descansa, ele não está ali em repouso com o corpo, ele está em atividade, é isso que a gente vai falar hoje. E aí acende o alerta. Se ele não dorme, o que ele faz? Vamos continuar no raciocínio. Vamos continuar que a gente vai responder, mas vão guardando aí essas informações para a gente ir seguindo essa linha do raciocínio. Aí, Isabela, já que o corpo que dorme e o espírito não, né, calma, não. Então, o que o sono, o que isso representa para a alma? Esse momento, esse intervalo de tempo aí, essas 6 a 10 horas de descanso do corpo. Bom, se o espírito bem souber, ele aproveita, né, esse momento para ser um momento de aprendizado ou de prática, de trabalho, né, de arregaçar as mangas e se fazer presente e necessário no trabalho do bem. Mas, infelizmente, né, muitas das vezes nas vibrações em que a gente se encontra, não é exatamente isso que a gente vai fazer nesse momento do sono. Então, tudo depende do nosso estado vibracional. O que exatamente, falando no linguajar mais popular, o que a gente quer dizer com isso? Quando o nosso corpo está em repouso, o nosso espírito ele se sente mais livre, né, mais pleno de suas capacidades enquanto espírito. E aí a gente consegue realizar coisas que no momento em que a gente está aqui, ó, com o espírito aqui, ó, dentro desse corpo físico, a gente não consegue. Mas quando a gente se liberta, a gente vai fazer aquilo que a gente tem vontade de fazer. E que de repente não faz quando está encarnado. Isso é uma coisa muito séria para a gente pensar. Por quê? Quando nós estamos... Fala. Porque o que, André? Porque então para bem aí. Tá bom, vou parar, que senão vou falar demais. Continua. Pois é. Então, nesse momento, é um momento de liberdade para o espírito, né? Então ele consegue estar livre e ir para onde ele quer. Onde, como disse o Jesus... nós estamos presos onde está o tesouro do nosso coração. Então, se a gente tem paixões, a gente vai atrás dessas paixões. Se a gente tem vícios, a gente vai atrás desses vícios. Se a gente quer se melhorar, a gente vai buscar esse auxílio para se melhorar. E é uma informação muito importante, né, Isabela? A gente saber que o espírito não vai descansar junto com o corpo, então a gente não vai ficar ali aquele tempo todinho dormindo, descansando. Não, o espírito vaga, ele sai. Então, e para onde é que ele vai? O que é que eu faço nessa hora de sono, de descanso do corpo? Aí a gente também vai continuando. Mas aí o que eu quero refletir contigo agora, Isabela, é preparar o sono. Isso que a doutrina nos adverte bastante. Sim. A gente se preparar para esse momento, já que é um momento de liberdade para o espírito, que ele vai sair, ter com outros, que a gente prepara esse sono, esse momento que, não é verdade, que é bastante importante. Muito, muito mesmo. Gente, aquilo que a gente faz pouco antes de se deitar, horas antes de se deitar, é algo que determina muito como vai ser o nosso momento de desligamento ali do corpo, né? E o que faremos. Então, é muito importante esse preparo. Que preparo é esse exatamente? É um ritual e tal? Não é bem um ritual, mas é você evitar, por exemplo, assistir filmes violentos, né? Telejornais com notícias muito impactantes, acidentes, falar sobre coisas ruins, negativas, ver filme de terror. Essas situações todas acabam ficando muito impregnadas no nosso subconsciente. E no momento do sono, a gente não se desliga muito fácil daquilo que aconteceu ali nos últimos minutos. Então, ter um momento de paz, né, pouco antes do momento do repouso, fazer uma oração é importantíssimo. Sabe, ainda que ao longo do dia, gente, você tem uma vida corrida, agitada, não tem esse hábito de orar, porque a oração é algo que a gente precisa fazer constantemente, né? Mas as pessoas encaram muito como, eu faço sempre quando eu deito, eu faço sempre quando acordo. Esses são, assim, os mínimos necessários. É naquele momento a gente se colocar em agradecimento.
mas a gente pode orar mais vezes. Mas voltando a falar sobre o sono, essa oração antes de dormir é muito importante. Poder conversar, né, com os nossos anjos guardiões, né, aquelas pessoas ali que nos acompanham, que nos assistem, e agradecer por aquele dia, por tudo que aconteceu. Isso tudo eleva o nosso pensamento para uma faixa vibratória que nos permite, no momento do desligamento do corpo, né, ali que eu vou dormir, permite que a minha alma esteja em locais melhores, fazendo coisas mais benéficas para mim, enquanto espírito, do que se eu não fizer nada disso. Então, isso que a Andrea está falando sobre se preparar, é esse entendimento de deixar o ambiente mais calmo, evitar uma briga com o familiar pouco antes de dormir, entendeu? Orar, agradecer, tudo isso é fundamental para determinar o que faremos naquela noite. Os médicos falam muito, né, a higiene do sono, inclusive, para poder a gente ter uma noite tranquila, mas isso, lógico, tudo no âmbito material. E no âmbito espiritual, que é o que nos mais atém aqui, a gente ter também esse preparo, que o principal, como a Isabela falou, da prece, inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo, no último capítulo, capítulo 28, tem a coletânea de preces, que são sugestões, que nem sempre a gente também está muito legal para fazer prece, a gente não consegue, dependendo até da situação que a gente está. Ali tem uma série de sugestões, inclusive tem uma bem pequenininha para antes de dormir, que eu não lembro de qual, mas eu sei que ela fala na questão da gente pedir a companhia dos bons espíritos, das anjos guardião, e quando acordar, ter uma impressão salutar deles, ou seja, na companhia deles. Interessante, Isabela, que sempre quando alguém me fala, eu não ando dormindo bem, eu tô assim, eu acordei muito cansada, eu digo, você tem o costume de orar antes de dormir? A grande maioria diz, não, nem sempre, nem todas as vezes, às vezes eu caio na cama e durmo, nem vi, geralmente é assim. Na questão 402 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, como podemos apreciar a liberdade do espírito durante o sono? Aí eles começam respondendo, pelos sonhos, e é o que todo mundo quer saber, o que sonho quer significar, qual é o significado, o que ele quer dizer. Mas isso é para o próximo bloco, e agora a gente vai para um breve intervalo. E lógico, vamos de música. E nada mais adequado para o tema do que sonhos do grupo que atua. Os sonhos passam nos olhos, passam nos olhos. Os sonhos passam nos olhos, passam nos olhos. Pra que chorar, pra que sofrer, se o mundo dá voltas? Por que não tentar, por que não querer? O medo te sufoca, te sufoca. Mas a vida não é assim. Há caminhos que adentram o ser em mim. Meus sonhos
perdidos no olhar, de sonhos perdidos no olhar, de sonhos perdidos no olhar. Estamos de volta com o programa O que é o Espiritismo, na nossa roda de conversa, eu e Isabela, e a gente vai continuar o tema sono e sonhos. E no bloco anterior eu falei da questão 402 do Livro dos Espíritos, que fala sobre a liberdade dos espíritos, né? Como a gente vai perceber essa liberdade, e os espíritos respondem a Kardec pelos sonhos, né? Então, Isabelinha, é pelos sonhos, só que a gente nem sempre lembra dos sonhos, né? Geralmente é quando a gente acaba de acordar, a gente lembra, mas no decorrer do dia a gente esquece. E tem uns sonhos bizarros. O que a gente pode falar dessa questão de sonho? Olha, tem uma resposta aqui que os espíritos deram a Kardec, ainda nessa questão 402, né, que a gente já vinha tocando ali no bloco anterior. E nessa questão, eles são muito objetivos em dizer que o sonho é a lembrança do que o vosso espírito viu durante o sono. Mas é importante, o que eu acho assim fundamental, e a gente já falou isso quando respondeu aquela questão lá no episódio do mês passado, onde a gente respondia as perguntas dos ouvintes, que é a seguinte colocação: os sonhos, eles são lembranças que a gente traz do que aconteceu no momento do sonho. Ok, mas não quer dizer que a gente viveu exatamente aquilo. O que a gente precisa trazer é as sensações que aquele sonho nos deixou, né? Essas sensações, ou essas pequenas lembranças, ou o que será que isso quer me dizer, é que é o relevante. Não é necessariamente aquela lembrança exatamente como aconteceu ali. Nem sempre é isso que é o relevante, mas mais as sensações e as impressões que você trouxe. Até porque muitas das vezes a doutrina espírita traz isso para a gente, de que quando a gente sonha, o objetivo daquele sonho, daquilo que foi mostrado para a gente, é que aquilo faça a gente associar a algo que remeta a um ensinamento ou algo que a gente precisa trazer à tona, trazer à mente, né, naquele momento. Então, por exemplo, você está passando por uma dificuldade e aí você num sonho pede que você seja auxiliado pelo seu mentor espiritual, pelo seu anjo guardião, como quer que você chame. E aí você pede o auxílio, peça para que ele venha ao seu encontro, que ele te traga, né, algum consolo em relação a uma dificuldade que você esteja passando. Então ele vem, conversa, né, te aconselha, e você acorda não com a lembrança de que conversou com alguém, que essa pessoa disse isso, e traz todas as lembranças daquela conversa, né? Mas você traz flashes, você traz... Não, mas eu sonhei alguma coisa relacionada a lixo, a reciclagem. E aí, de repente, vem aquela ideia brilhante que você fala, olha como eu sou inteligente, né? Na verdade, tudo aquilo foi uma inspiração, né, da espiritualidade para você, mas a gente tem dificuldade, né, e traz tudo isso para o nosso, né, porque o ego da gente é muito grande. Então, olha, eu tive uma sacada brilhante essa noite e acordei com a ideia de montar uma empresa de reciclagem ou de pedir perdão para tal pessoa, porque, olha, eu quero me libertar desse sentimento ruim. São muitas as situações, mas, em geral,
a gente percebe apenas flashes, a gente não tem a lembrança desse diálogo, exatamente disso. São poucas as pessoas que trazem uma lembrança de um sonho tão nítida como essa, né? De realmente ter encontrado alguém e essa pessoa ter dito com todas as letras que o que você precisava fazer era isso, isso e aquilo. O sonho é a coisa bastante ampla. A gente tem que realmente, eu falo, a gente como pessoa, você sonhou, aquele sonho impressionou, você realmente refletiu o que aquilo ali está querendo me dizer. Porque tanto como a gente começou a falar, que é um momento de liberdade, e a gente vai nessa liberdade aproveitar e ter o que aquilo nos interessa, aquilo que nos move. Então, se eu tenho paixões, vícios, eu vou atrás de saciar essas paixões, esses vícios. Se eu quero me melhorar, eu vou buscar, como a gente falou, né, da prece, buscar a companhia do nosso anjo de guarda para ter com espíritos amigos que estão na espiritualidade, que de certa forma nos acompanham, nos ajudam. Então a gente vai ter com eles, principalmente nas dificuldades da vida, a gente receber algum auxílio, alguma força, até uma motivação, né? Então, se a gente lembra bastante, a gente tem que refletir o que aquilo está querendo nos dizer. Se a gente está passando por uma grande dificuldade, talvez a solução daquela dificuldade, porque a gente está tão impressionado e acaba levando e é o que vai nos mover. Assim como ver o futuro, porque é possível sim, né? Se for no nosso mérito a gente saber do que está por vir. Então é bastante amplo. O que os espíritos são enfáticos em dizer é que uma coisa não quer dizer outra coisa. Se eu sonhei com isso é porque é aquilo. Uma coisa significa outra. A gente fazer essas interpretações mirabolantes. Porque tudo está dentro da natureza e não tem como uma coisa vir tão mascarada para você acabar achando a solução. Tá conseguindo me fazer entender, Isabela? Tá, inclusive dentro dessa coisa que tu falou, né, que existe essa possibilidade disso vir muito claro nos sonhos, eu lembro muito dos sonhos de Joana, né, Joana d'Arc, por exemplo, sonhava e acordava e dizia como é que tinha que ser toda a estratégia de guerra ali para vencer o inimigo. A gente tem na Bíblia, né, os sonhos de Jacó, dos profetas judeus. A gente tem muitos exemplos aí, né, já marcados das religiões mais diversas, de situações em que as pessoas trouxeram sonhos muito vívidos e que aquilo ali foi crucial para a resolução de algo, né? Então, e outra coisa que também é falado muito, aqui, inclusive nessa questão, que é muito importante, que como... Eu vou até ler, porque eu achei isso aqui fundamental. Ele diz assim, como a gente vai atrás, né, dos nossos amores, daquilo que nos move, que vê como o sono influencia muito a gente, mais do que a gente imagina. E explica ainda a indiferença, visto que não se deseja fazer novos amigos quando a gente sabe que existem outras pessoas que nos amam e nos querem. Então, ou seja, se nesse momento que eu estou tendo essa liberdade, vou para o passado, né, para o presente, ter com aquelas pessoas que eu gosto, que estão lá, se eu sei que aquelas pessoas me amam, eu aqui me torno diferente com os que estão aqui porque eu não os amo. Então eu não vou atrás, eu me satisfaço com aqueles que eu tenho inconscientemente, lógico. Mas aí para a gente ver o nível, o quanto o sono nos influencia, porque já que a gente tem esse momento de liberdade de estar do lado de lá, então muitas das vezes a gente não aceita estar do lado de cá com essas dificuldades, essas necessidades. Um exemplo bem fácil. Pela série de conflitos que eu acabei gerando em diversas encarnações, eu vendo uma família que a gente acaba se encontrando e todos nós temos diversos conflitos. É uma família difícil de conviver, todo o tempo em guerra, né? Aí no momento do sono, que eu vou atrás de pessoas que eu tenho uns laços mais afetivos, eu não vou me esforçar para ficar de boa com a família aqui encarnada, porque eles não são do meu coração. Eu tenho mágoas, eu tenho conflitos que eu não sei porquê, mas eu não consigo me aproximar e não vou me esforçar, porque eu sei que eu tento, no sono eu volto melhor, eu volto assim.
toda revigorada, eu volto aqui, nossa, parece que eu passei por momentos tão felizes que eu volto aqui para esse inferno, eu não quero, não vou me esforçar. É mais ou menos isso. Então, para vocês verem o quanto nos influencia mais, como eles dizem, mais do que vocês imaginam. E Andréia, outra coisa que tu falou aí, vai lembrando, né? A gente vai conversando, a gente vai lembrando de algumas coisas. Por isso que eu gosto disso aqui, porque a gente fala, aí lembra, aí fala, aí lembra e assim vai. E tu falou sobre essa coisa, né, da gente estar desperto, ou então estar mais feliz no momento do sono do que quando a gente acorda. Eu lembrei de uma passagem contida na carta de Paulo aos Efésios, em que Paulo diz uma frase, né, que ficou muito marcada, que diz assim: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, que o Cristo te esclarecerá. Eu gosto muito dessa passagem, já falei um pouco sobre ele, e aí tu falando me lembrei, porque o Emmanuel, em uma das obras dele, né, desse tipo da coleção Fonte Viva e tal, ele faz uma interpretação, né, das passagens bíblicas, e ele faz uma interpretação dessa passagem, e ele fala uma coisa muito interessante, que muitas das vezes a gente está acordado quando dorme, e dorme enquanto está acordado. E é muito real, porque muitas das vezes o momento em que a gente está dormindo aqui, né, materialmente falando, é o momento em que a gente está mais desperto, porque a alma está emancipada, nós estamos muito mais preparados para absorver, para conseguir aprender as coisas, reter as informações que a espiritualidade está nos passando. Então, nós estamos muito mais sensíveis, abertos, receptivos no momento em que a alma está emancipada, porque a própria alma expande. Então já dá para a gente perceber nessa fala, né, do Paulo isso. E aí, quando muitas das vezes nós estamos despertos, ou seja, acordados materialmente, como nós estamos agora aqui dialogando, nós estamos dormindo, porque às vezes a gente está deixando a vida passar, nós estamos nos entregando a certos aborrecimentos, preocupações desnecessárias, pouca fé. Então a gente acaba, sabe, ficando adormecido quando estamos acordados, a gente fica anestesiado, levando um dia atrás do outro, esperando a morte chegar, como diz a música, né? Ao invés de estarmos despertos, que é o que acontece quando nós estamos dormindo no corpo. Outra coisa também bastante importante, que eu lembrei aqui você falando, eu tive um sonho muito doido e irreal. Irreal os nossos olhos aqui, mas para o espírito é real. Pode ser locais que ele visitou, pode ser o passado que o atormento está ali, ele está vivenciando, pode ser até mesmo os obsessores, que todos nós temos, os nossos desafetos que a gente vai ao longo das vidas. Acumulando, né, André? Acumulando, diminuindo e aumentando, enfim, conforme o nosso proceder. Então é a oportunidade também deles virem atormentar e talvez querer assombrar as pessoas mais crédulas. Enfim, então, o mais importante é que a gente refletir, né? Pensar e não achar que possa ser uma outra coisa, mas enfim, isso aqui o que isso está querendo me dizer, o que eu vi, é muito doido, tá? Então não me ajuda, deixa pra lá. Mas é algo assim que eu possa realmente prestar atenção, que vai me ajudar, ou que está me advertindo de alguma coisa. É repetido, né? Às vezes, eu estou todo tempo sonhando com alguma coisa, será o que isso aqui está querendo me dizer? E, antes de mais nada, a oração, que sempre nos liga ao alto, para nos mostrar melhor a solução de tudo na nossa vida. Sim. Certo? Eu acho que a gente conseguiu encerrar aqui, Bela. Tu quer falar mais alguma coisa? Eu queria, André. Tu vai encerrar esse bloco? Não, pode falar. A gente parte pro outro já com... Tá, não, eu ia, dentro disso que tu falou, enquanto tu falava, eu lembrava muito de uma situação também que acontece assim, às vezes a gente acorda e não entende bem um sonho, aí comenta com alguém, e aquela pessoa diz coisas que fazem todo sentido na interpretação daquilo ali, e a gente tem aquele estalo, aquela lucidez, né, naquele momento, quer dizer...
nem sempre era para a gente, às vezes era uma informação que a gente precisava dar para outra pessoa. Isso também é uma coisa que acontece muito nesse momento da emancipação da alma. E porque Deus, ele não age, ele não vem aqui e age na nossa vida, ele se utiliza das pessoas para isso, né? Então, tipo, eu tô precisando de uma ajuda, vem um amigo e me ajuda. É um enviado de Deus, né? A gente também precisa começar a entender os sinais, gente. E aí eu lembrei muito de um sonho que eu tive certa vez. Meu avô já é falecido, o pai da minha mãe. E eu nunca tinha sonhado com ele, e eu também não sou muito boa de lembrar sonhos. Muito recentemente que eu passei a lembrar deles, assim, com uma coisa mais viva, né, quando eu acordo. E o certo é que há um tempo atrás, meu avô já faleceu tem alguns anos, mais de 10 anos, e eu sonhei com ele há um tempo atrás. E eu fiquei, meu Deus, conversei com meu avô, foi muito nítido, a sensação muito boa. Aí o certo é que eu fui descrever para minha mãe, liguei para minha mãe e contei, mãe, sonhei com meu avô e aconteceu isso. E o que mais me impressionava é que ele falava nitidamente. Meu avô, apesar de não ter nenhum problema, mas aquela pessoa que tem aquela voz assim para dentro, meio dificuldade de falar, língua meio presa, sabe? E as pessoas tinham dificuldade de entender o que ele falava. Mas ok, e no sonho ele falava perfeitamente bem. E aí eu contei para ela das sensações, o que eu, né, trouxe, falei o local. Depois que eu conversei tudo com a minha mãe, ela fez toda uma interpretação muito interessante, falou assim, olha, eu acho que o papai finalmente agora conseguiu se encontrar, né, no plano espiritual, tá bem, eu acho que ele veio deixar claro para a gente isso. Passado todos esses anos, agora ele se encontra realmente num estágio em que ele consegue se comunicar, falar melhor, tanto que você ouviu ele com muita naturalidade, que era uma coisa que você não ouvia materialmente falando aqui quando ele estava encarnado. Então, quando eu fui falando, apesar de para mim não fazer muito sentido, ela conseguiu fazer conexões e eu senti o quanto ela ficou emocionada em paz, porque é como se ela precisasse ao longo desses anos que se passaram desse sinal, né? Então, também que a gente compreenda que às vezes nem sempre o recado é para a gente, né? Assim, daquela mensagem. É verdade. Então, sim, agora a gente vai para um breve intervalo e já que a gente volta continuando com nossa roda de conversa. Luz e Carlos, vamos ouvir Pedro Quintim Vanessa. E onde a agonia do vazio medra, frutificarás a mitigar a fome. Quero ir contigo, mas receio as águas, temo afundar enquanto vais andando. Se no horto já pressentes tuas chagas, eu te ago e João ao chão em sono. Como não bastasse, eis-me a ferir um soldado que te traz voz de prisão. Sou pequena ovelha atemorizada, balindo negação. Volvo a vida e tomo pela tua mão. Crê, te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em
Estamos de volta, continuando com a nossa roda de conversa. Belinha, Diga. a questão 403, Kardec perguntou por que não nos lembramos sempre dos sonhos. Isso é fato, tem época que a gente não lembra de nada, né? Uhum. Eu costumo dizer, gente, eu morri e ressuscitei. Que é uma verdade, a gente todo dia treina para o definitivo desta vida, né, Belinha? É um treinamento. Aí eu achei interessante, muito interessante a resposta, quando ele diz assim: no que tu chamas de sono, só há o repouso do corpo, porque o espírito está sempre em movimento. Isso aí ficou já bem claro para a gente. Sim. Aí ele recobra um pouco da sua liberdade e se corresponde com aqueles que estão caros, seja neste mundo, ou seja em outros. Aí sim. Todavia, como o corpo é uma matéria pesada e grosseira, dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu, porque este não a recebeu pelos órgãos do corpo. Eu achei isso muito interessante. Então, às vezes a gente fica, poxa, não lembro tal se martirizando. A lembrança não é fixa porque a gente não recebeu pelos órgãos, né, da matéria, então não pertence à matéria, por isso que ele se vai, né? Eu achei muito inteligente essa resposta. É porque a gente também precisa... Aí, queridos ouvintes, eu vou ter que entrar assim num assunto um pouquinho mais denso, mas depois, no outro programa, a gente pode falar melhor sobre isso, ou vocês também já podem fazer aí uma pesquisazinha. Que assim, o envoltório do espírito chama-se perispírito. E é esse perispírito que capta essas impressões, né, que guarda as nossas memórias. Então, espiritualmente falando, nós não temos um cérebro, um olho, uma boca, um coração. Espiritualmente falando, nós não temos, né, esses órgãos previamente definidos, que esse tem essa função e esse faz isso e aquilo, e aí quando a gente está aqui encarnado, reproduz cada um nos seus devidos lugares. Não é bem assim que funciona, mas aí a gente precisa ter um entendimento um pouquinho mais profundo de espiritismo para falar em mais detalhes. Mas tentando falar grosseiramente, a gente faz exatamente isso que a Andréa leu na questão. Eu vou adaptar esse perispírito dentro deste corpo físico. Então, obviamente, eu perco muito das impressões que eu tenho enquanto espírito, né, ali no momento do desprendimento do corpo. É como se eu quisesse encaixar, sabe quando a gente é criança e a gente tem aquele brinquedinho que tem a bolinha, a estrelinha, e a gente tem que encaixar cada coisa no local? Encaixar o perispírito dentro desse corpo é como querer enfiar, sabe, assim, é uma bola dentro da estrela. A bolinha, ela vai entrar, né, naquela parte ali central da estrela. Se a bola for pequena, ela entra ali dentro da estrela. Mas ela não vai se encaixar perfeitamente, né, como o desenhozinho da estrela. Então, isso que acontece nessa junção do perispírito com o corpo físico acaba sendo muito limitador para nós enquanto espíritos. O nosso potencial, ele é muito maior do que o que a gente vive e exerce enquanto alma, que é o espírito encarnado. Não sei se fui clara, mas... Sim. Aí uma questão, a próxima, 404, ela merece ser lida para a gente fechar essa questão de interpretações de sonhos. Que pensar da significação atribuída aos sonhos? Aí os espíritos respondem. Porque assim, ouvintes, Kardec, ele, na época que fez a codificação, ele tem perguntas que parecem ser repetitivas, mas não, ele dá uma mudada para realmente não escapar nada, para o assunto ficar bem redondinho, bem fechadinho, e não dá margem a outras interpretações, a outras ideias, fugindo da temática. Aí eles responderam assim: os sonhos não são verdadeiros como entendem certos adivinhos. Porque é absurdo crer-se que sonhar com tal coisa anuncia tal coisa. Eles são verdadeiros no sentido de que apresentam imagens reais para o espírito, mas que frequentemente não têm relação com o que se passa na vida corporal. Muitas vezes, também como já o dissemos, é uma lembrança e pode ser, enfim, algumas vezes, um pressentimento do futuro, se Deus o permite. Ou avisando o que se passa nesse momento em outro lugar, para onde a alma se transporta.
não tendes numerosos exemplos de pessoas que aparecem em sonho e vêm advertir seus parentes e seus amigos do que lhes acontece? Aquilo até que Isabela falou em outra oportunidade aqui. Sim. Que são essas aparições, senão a alma ou o espírito dessas pessoas que vêm comunicar-se convosco? Quando estáis certos de que aquilo que vistes realmente se deu, não é uma prova de que a imaginação não tomou parte em nada? Sobretudo, se essa coisa não esteve, de modo algum, em vosso pensamento durante a vigília. Porque muitas das vezes a gente acaba sonhando coisas que a gente está preso, a gente está tão preocupado com tal coisa que realmente a gente vai sonhar com tal coisa, porque a gente não consegue desvencilhar. Mas muitas das vezes a gente não está pensando em, assim, a gente pensa, poxa, nada a ver, eu sonhei tal coisa, e de repente até como até Isabel falou, não, realmente aconteceu isso, ou eu precisava ouvir isso, alguém assim de casa, enfim, como a Isabela falou, às vezes Deus utiliza de todos nós para nós nos ajudarmos, né? Então talvez uma mensagem para alguém da casa não consegue chegar porque a pessoa está tão fechada, ela tá, as impressões materiais influenciam tanto que ela não consegue lembrar, vem para um outro canal que para a Isabela não tem muito a ver, e no caso da conversa com teu pai, para tua mãe teve tudo a ver. Exato. Enfim, então assim, sempre a gente usar a razão, a gente não pensar que é algo fantasioso, que é algo assim revestido. Calma, primeiro de tudo, calma, e realmente raciocinar, buscar a lógica naquilo que te chegou, né? E não ficar te martirizando, querendo, eu preciso lembrar, eu acho que eu sonhei, mas eu tenho que lembrar. Não, você confia e segue, né, Isabel? Exato. Não tem muito o que dizer, porque essa resposta, eu acho que ela é muito autoexplicativa, assim, ele traz questionamentos. Eu gosto muito dos espíritos nas respostas, né, nessa obra do Livro dos Espíritos, porque eles têm muito do sarcasmo, né, um certo bom humor, um deboche, e fazem muitos questionamentos. E isso é fantástico, porque leva a gente a pensar. Não é uma coisa assim, sabe, colocada goela abaixo, tipo assim, querida, a resposta disso aqui é isso e pronto. É assim, você não acha que isso e aquilo, e são coisas que fazem total sentido, né, como essa que ele vai falar aqui na questão. Então, nem tem muito o que complementar, porque realmente a resposta já leva a gente a raciocinar em cima disso e ver que certas coisas são totalmente descabidas, ver que se eu tive um dia preocupada com uma determinada questão familiar, eu sonhar com aquilo é algo plenamente natural, eu trazer a lembrança, porque são coisas que foram vividas tanto ali no meu inconsciente que eu durmo, mas não descanso o pensamento delas, né? Estou ali maquinando, tentando resolver e tal. São coisas naturais nesse momento do desligamento. Isso que tu falou é importante, Isabela, que às vezes a pessoa fica impressionada, eu tô acordando, por exemplo, essa fala que a gente disse, né? Que o espírito viaja, ele sai. Aí quando a gente acorda cansada, será que eu estou fazendo coisa errada? Aí fica começando a imaginar. A gente tem que pensar primeiro materialmente. Meu colchão tá legal, meu travesseiro tá legal, o quarto, né, tá fechadinho, enfim, eu tô me proporcionando um ambiente confortável para descansar. Sim. Como é que tá sendo meu dia? Eu jantei lá uma feijoada zona pesada e fui me deitar. Aí como é que eu vou ter um sono tranquilo desse jeito? Então a gente tem que realmente pesar tudo. Se a gente tiver tudo ok, aí tô orando, eu nem me lembro do seu hora, tô tão cansado que eu deito e durmo, comece e não termine. Pois então cria o hábito de fazer sentado, aí depois você se deita, para poder realmente fazer uma higiene do sono, como a Isabela disse, vamos assistir um filme, assistir o Exorcista e vai dormir. Tem gente que não acontece nada, beleza? Vai ter mas é quase impossível não ter um pesadelo, né, André? Pois é, mas tem. Enfim, né? Então, assim, é toda uma situação que às vezes a gente quer sempre levar para o lado fantástico, mas está tão óbvio o lado material que a gente nem percebe. Mas o primeiro que a gente tem que investigar é isso. Eu estou fazendo tudinho, aí sim que você passa a pensar. Então, eu tenho que realmente me vigiar. E por que eu estou tendo essas situações? Para poder realmente o Evangelho, fazer um estudo do Evangelho, para realmente a gente buscar
porque o sono tem que ser reparador, a gente precisa estar inteiro no outro dia e também oportunizar experiências muito melhores nesse momento de liberdade que a gente vai estar com os nossos amores, né, Isabela? Exato, exatamente. Vamos para mais um breve intervalo, o nosso último bloco. E lógico que a gente vai de música, vamos de Sideral com Tudo Bem. O que vale na vida é ser feliz, mas pra isso é preciso trabalhar. A mudança do seu interior, viver sempre irradiando amor. Meu amigo, é tempo de amar. Sei, tem dias que não estamos bem, nem por isso podemos recuar. E se hoje veio a tempestade, a bonança vem cedo ou tarde. A esperança é preciso acreditar. Deixa a luz guiar teus olhos. Um dia vai e outro vem. E se amanhecer melhor, agradeça a Deus e tudo bem. Deixa a luz guiar teus olhos. Um dia vai e outro vem. E se amanhecer melhor, agradeça a Deus e tudo bem. O que vale na vida é ser feliz, mas pra isso é preciso trabalhar. A mudança do seu interior, viver sempre irradiando amor. Meu amigo, é tempo de amar. Sei, tem dias que não estamos bem, nem por isso podemos recuar. E se hoje veio a tempestade, a bonança vem cedo ou tarde. Na esperança é preciso acreditar. Deixa a luz guiar teus olhos. Um dia vai e outro vem. E se amanhecer melhor, agradeça a Deus e tudo bem. Deixa a luz guiar teus olhos. Um dia vai e outro vem. E se amanhecer melhor, agradeça a Deus e tudo bem. Agradeça a Deus e tudo bem. Agradeça a Deus e tudo bem. Queridos ouvintes, com o programa que é o Espiritismo, eu e a minha parceira Isabela, vamos dar continuidade ao tema sono e sonhos. Belinha, Vamos lá. eu acho muito importante a gente falar sobre esses sonhos premonitórios, pressentimentos, avisos. Inclusive, até você falou alguns, né? Joana d'Arc. Sim. Né? Então, eu trouxe um trechozinho, vocês me perdoem, estou lendo muito, né? Mas tem coisas que são relevantes. Sim. Na quinta obra de Kardec, a Gênese, capítulo 15, que trata dos milagres no Evangelho, o item 3 fala de sonhos. Ele diz assim: José, diz o Evangelho, foi advertido por um anjo que lhe apareceu em sonho e lhe disse para fugir para o Egito com o menino. Está em Mateus, capítulo 2, versículos de 19 a 23. Aí o comentário, né?
As advertências pelos sonhos desempenham um grande papel nos livros sagrados de todas as religiões. Isso até a Isabela falou no comentário dela no bloco anterior. Continuando. Sem garantir a exatidão de todos os fatos narrados e sem discuti-los, o fenômeno em si mesmo nada tem de anormal. Quando se sabe que o tempo do sono é aquele em que o espírito, se desligando dos laços da matéria, entra momentaneamente na vida espiritual, onde se encontra com aqueles que conheceu, é este momento, frequentemente, que os espíritos protetores escolhem para se manifestarem aos seus protegidos e dar-lhes conselhos mais diretos. Os exemplos autênticos de advertências por sonhos são numerosos, mas disso não se poderia inferir que todos os sonhos sejam advertências, e ainda menos que tudo o que se vê em sonho tem o seu significado. É preciso classificar entre as crenças supersticiosas e absurdas a arte de interpretar os sonhos. Aí aqui sugerem, entre parênteses, ler o capítulo 14, que é o anterior, os itens 27 e 28, que trata falando de quais são os tipos de sonho e essas questões de interpretações que a gente falou aqui. Então, Isabela, o que eu acho importante a gente falar é que realmente isso existe. Eu, Andréa, tive 2 sonhos premonitórios. E que me foi muito nítido, lembro perfeitamente deles, e todos os 2 evitando situações de tragédia na minha família, né? E eu agradeci muito por isso. Mas a gente, como a gente vem falando aqui ao longo da nossa fala aqui no programa, né, de hoje, da cautela, da gente realmente refletir, né, pesar os prós e os contras, e se a gente perceber que o que a gente sonha acontece, porque é uma realidade, sim, aí a gente se perceber e se vigiar, e aí sim, ainda mais manter a ligação com os bons espíritos, a oração, porque já que a gente tem essa possibilidade de receber esse aviso, e a gente está sendo sempre bem associado pelos bons espíritos, né, Isabel? Essa tua fala e esse capítulo, né, me lembra muito a passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre os falsos profetas, né? Nessa passagem do Evangelho, eles alertam muito a gente para que a gente tenha esse cuidado. E eu acho que esse mesmo cuidado que se aplica nessa passagem dos falsos profetas, a gente pode trazer para os sonhos, para que a gente mesmo não caia em armadilha de achar que nós somos sabedores de tudo. Eu tenho, por exemplo, eu não tenho esses sonhos premonitórios, não consigo me lembrar de já ter tido algum, realmente, até porque sonhos é algo do qual eu venho vivenciando, né, há pouco tempo, assim, as lembranças mais nítidas dele. Eu acho que justamente por isso que a gente viu no bloco anterior, da questão da matéria e tal, muito densa, essa minha ligação espiritual, esse meu aprofundamento de estudo, né, de buscar esse meu lado, ele não tem tanto tempo assim. Então, durante muitos anos, a minha vida foi muito material, né? Então, hoje que eu me sinto um pouco mais conectada com a espiritualidade e tal, né? Isso foi uma descoberta que não tem tanto tempo assim, comparado à minha idade aqui nessa encarnação. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque eu sei que tem pessoas que têm essa conexão muito mais forte. Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela tem muitos sonhos e que tudo que ela sonha no outro dia ela percebe que isso, sonhou que a nora estava grávida, de repente daqui a uns dias a nora realmente fez um teste, estava grávida. Situações assim, né, corriqueiras da vida dela, mas que ela sempre traz essa sensação, tipo, sonhou com alguém morrendo, não sabia exatamente quem era, mas tinha a sensação que era alguém amigo, alguém próximo, morre dias depois e tal. Então, eu sei que tem pessoas assim. Ou então, por exemplo, eu tenho um tio que desencarnou há pouquíssimo tempo, e ele, sempre que ele sonhava com alguém, era batata, aquela pessoa ali não dava 30 dias e desencarnava, tanto que ninguém queria aparecer nos sonhos dele. Então tem essas questões, mas ainda essas questões a gente também não pode levar muito a ferro e fogo, porque não é sempre que a gente está conectado com a espiritualidade, não é sempre que... Às vezes a gente cai em armadilhas,
Que armadilhas? Criadas por nós mesmos. Isso acontece sempre que a gente baixa a nossa frequência, a nossa vibração. E nós somos humanos, vivendo num plano de provas e expiações, gente, né? Segundo a doutrina espírita. E então, se nós somos espíritos reencarnados no plano de provas e expiações, nós ainda somos muito falhos. É como se a gente não tivesse mais ligado aqui ao começo ali da criação do espírito do que ao fim que nós chegaremos, né? E sendo assim, nós falharemos muitas vezes. Sempre que a gente se descuidar, que a gente se desconectar, a espiritualidade ali que não nos quer bem, digamos assim, aqueles obsessores, aqueles espíritos que esperam a nossa derrota, eles vão estar ali para nos influenciar e nos confundir. E é nesse momento que a gente sonha uma coisa que de fato não era aquilo, a gente interpreta mal, equivocadamente um determinado sonho, e com isso acaba atrapalhando, bota os pés pelas mãos. Então, não é que Deus permita, mas nós mesmos permitimos nos baixar a frequência e envolvermos, né, com esse tipo de espírito, e o resultado é esse. É um atrapalho nessa nossa capacidade, digamos assim, né, de termos sonhos mais nítidos, mais claros, etc e tal. Isso para quem já tem essa facilidade, tá, pessoal? Eu normalmente, minha irmã, eu tenho muita dificuldade de lembrar sonhos, muita mesmo. Não sei se é porque a vida é muito corrida, eu estou dormindo poucas horas de sono, então eu realmente me lembro muito. Quando eu me lembro de alguma coisa, eu digo, vixe, quantos milênios que eu não sonho e sonhei com tal coisa, enfim, mas que eu não dou muita trela, não. Mas isso daí, de fato, já me aconteceu. Agora a gente tem que, sim, como a gente sempre alerta, que cautela e canja de galinha nunca faz mal para ninguém. Exato. Então, para a gente ter essa cautela, a gente realmente, a razão, a gente não se cansa de falar isso, porque evita uma série de problemas para nós mesmos, né, Isabela? Vamos acabar de enumerar. A gente abre, talvez a gente pense que não é nada, mas está escancarando uma porta de problemas com esse tipo de coisa que às vezes a gente nem inocentemente, né? Exato. Então, realmente, a cautela é a palavra-chave. E com isso, a gente fechou o assunto que esperamos que não tenhamos decepcionado nossos ouvintes, porque realmente não existe nada de fantástico, tudo é natural. O que não, vamos dizer assim, que o fantástico seja, é o fato da gente não saber dessas leis que regem o universo. Então, por isso que a gente acaba levando para o maravilhoso, mas nada é diferente do normal, natural, não é mesmo, Bela? Exato. E que a gente também, uma coisa que eu acho que acontece muito, talvez algumas pessoas tenham vindo, né, ouvir o programa, de repente, para saber o que significava sonhar com recém-nascido, com morte, e de repente, né, saiu frustrado porque não escutou esse tipo de interpretação aqui sobre os sonhos. Mas é porque a doutrina espírita justamente quer tirar a gente dessa zona, sabe? De sobrenatural, de extraordinário. Não existe nenhuma única pessoa com o poder de ler e encarar tudo do futuro de qualquer pessoa, ou seu próprio. Cada um de nós é dotado de todas essas capacidades. Então, essa capacidade de sonhar, de conseguir trazer à tona a interpretação dos sonhos, é algo que todos nós somos capacitados, digamos assim, para fazer. O que acontece é que muitas das vezes nós não desenvolvemos essa capacidade, nós não estimulamos a nossa espiritualidade, nós vivemos muitas vezes presos e refém das questões materiais, não nos permitindo essa ligação com o alto. E aí, então, a gente não consegue fazer essa conexão, não consegue estabelecer exatamente, eu estou sonhando, estou lembrando, mas não sei exatamente o que isso quer dizer, mas eu também não estou me preparando, como nós falamos aqui no primeiro bloco, né? Eu não faço aquela concentração necessária ali pouco tempo antes de dormir, eu não me conecto com os espíritos superiores ali que querem me auxiliar, quer dizer, eu não busco nada disso, mas eu quero muito saber o que significa tal coisa. Então não existe uma regrinha básica, não existe um livro escrito que diga, olha, sonhar com isso significa sempre tal coisa, porque sempre vão existir situações que fujam aquilo ali, e nem por isso elas deixam de ser reais, né? Então que a gente passe a buscar essa conexão maior com a espiritualidade para que nós mesmos possamos fazer a interpretação dos nossos sonhos.
E você vê que eles dizem que é possível, se Deus permitir. E isso tudo é respeitando a questão da necessidade, da utilidade, da bondade, do merecimento. Sim. Então, realmente, a gente tem que refletir, a gente tem que raciocinar e, como tu bem falou, fazer a nossa parte, né? Porque se eu não faço nada para me melhorar, se eu não faço nem esse deverzinho de casa básico, e eu tô querendo merecer tudo, eu saber de tudo, vamos pensar direitinho. Será que a gente merece mesmo saber isso tudo, né? Então, vamos buscar essa nossa melhor, que quando for necessário, quando for útil, quando for bom, a gente vai receber o auxílio no momento necessário para que a gente possa trilhar um bom caminho, não é verdade? Exato. E é isso, meus queridos amigos, a gente conseguiu encerrar o tema de hoje. Não deixando de dar um recadinho do coração, os ouvintes assíduos de Alagoas, Paraná, Pernambuco, que sempre estão ligadinhos com a gente, pedindo um abraço, sintam-se abraçados. Baixe também o nosso aplicativo, onde vocês vão ter toda a nossa programação na palma da mão, 24 horas por dia, todos os dias da semana. São diversos programas com temáticas espíritas, de estudo, também de arte, música dos mais diversos gêneros, inclusive para as crianças. Todo dia tem uma hora de música para o público infantil. Enfim, tenha sempre a nossa companhia. E você, minha amiga Isabela, foi um prazer estar novamente com você. Nada, prazer meu, sempre estar aqui. E esse encontro semanal é maravilhoso. Um abraço, minha amiga, até a próxima. Até a próxima, gente. Beijo grande. Paz e alegria a todos. Fiquem com a programação da Web Rádio Divulgar.net, que continua aqui para vocês até o próximo sábado. Você ouviu o que é o Espiritismo? Eu não tenho